Em primeiro lugar, vamos começar a fritar os 4 hambúrgueres. E enquanto frita esses 4 hambúrgueres, a gente vai fazer o mise en place, que consiste em deixar tudo em ordem, pôr tudo em ordem, organizar a mesa com todos os ingredientes e tudo que a gente vai usar para fazer a receita. Bem, eu estou usando esse copo de 250 ml que ele tem riscos. Tem 4 risquinhos onde dá para medir certo. Mas você pode usar esse copo comum. Vamos encher esse copo com água em 3 quartos de água. Serão 3 quartos de água. Nesse caso eu passei um pouco. Eu vou jogar um pouco na pia agora, porque eu passei da marquinha do copo. E isso 3 quartos. Como você pode ver, está certinho em 3 quartos. Eu vou colocar nesse copo aqui para poder ter uma base, uma visão melhor, como se fosse em outro copo. Como você pode ver, ele é assim, não é tudo cheio. Ele é. Agora a gente vai aquecer a água. Vamos aquecer a água. Eu vou usar aqui 15 segundos inicialmente, mas tem que ficar atento porque pode esquentar demais, perder o ponto e não dá certo porque demora pra esfriar. Pode ver ali, foi 30 segundos, eu esperei dar 15 segundos apenas. Vou colocar o dedo na água para verificar se está morno. Por cima ele fica quente, mas se você mexer, ele vai distribuir o calor por toda a água, fazendo com que fique na temperatura. Nesse caso está frio ainda, não está morno. Que vai ser só alguns segundos, 5 segundos mais ou menos. E já tira antes que comece a esquentar demais. Não pode, tem que ser morno, um morno bem leve, porque senão mata o fermento. E não pode matar o fermento. Nesse caso tá bom, agora tá bom. Não pode estar muito quente, lembra disso. Se tiver quente vai matar o fermento. Vamos agora preparar a massa. Primeiramente, vamos colocar 2 colheres de chá de fermento seco, biológico seco. Vou colocar exatamente 2 colheres. Aqui eu tenho um saquinho que eu já usei antes e vou complementar com o resto do saquinho novo, do chá ser novo, né? Foram 2 colheres. Agora eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Uma colher de sopa de açúcar, não muito cheio e nem pouquinho. E vamos mexer. Cuidado para mexer assim e sai tudo. Verifique sempre a água se estiver muito quente ou morna, tem que estar morna a água. Vamos mexer um pouco. Depois de ter jogado a água, vamos mexer um pouco. E agora você coloca o óleo. Seria um quarto de xícara de óleo. Só que eu esqueci nessa parte de colocar o óleo. Eu só coloco o óleo no final. Então você vai colocar exatamente nessa parte um quarto de xícara de óleo, que seria a metade da metade. E nesse caso eu estou colocando agora a farinha. São 2 xícaras de farinha. Primeiro vamos usar uma xícara apenas. Uma xícara de farinha de trigo. E você vai misturando. E também adiciona agora meia colher de chá de sal. Meia colher de chá de sal.
como você pode ver. Tirar um pouquinho do excesso e colocar aqui e misturar. Por que não colocar o sal junto antes, né? Junto com o açúcar e o fermento. Bem, o fermento, ele come açúcar, ele se alimenta de açúcar. Se a gente colocar o sal vai fazer com que a reação do fermento, que o sal não gosta do fermento, então o fermento não vai ficar legal, sabe? Eles não se dão muito bem, então é bom colocar o sal depois. E nesse caso agora, mais um copo de farinha de trigo. E vamos mexer. Como você colocou o óleo lá antes, já no onde era para ter posto, que eu não pus, a massa vai ficar pronta mais rápido. Mas nesse caso, que eu esqueci do óleo, eu vou lembrar só depois. Agora vai ser metade desse copo com a farinha. Metade, meia xícara de farinha de trigo. Vamos colocar meia xícara de farinha de trigo. Pode ver, eu já tô reparando que falta alguma coisa. Em algum momento eu vou lembrar do óleo e vou pôr o óleo, que será um quarto. Mas você já colocou antes, eu espero que você já tenha colocado antes o óleo. Basicamente nessa hora você já vai estar com o ponto da massa bom. O jeito de sovar, assim, de mexer essa massa é assim, com a palma da mão e você espreme ela. Pode ver se eu puxo pra cima e esmago. Puxo pra cima e esmago. Você pode perceber. Não é uma sova, mas é tipo um jeito, uma forma de misturar a massa. Sova, para você sovar a massa, nesse caso essa massa não é sovada. Esse movimento que eu tô fazendo na mão é mais uma mistura, para misturar a massa mesmo. O jeito de sovar a massa é mais esticando. Você estica a massa, isso daí é sova. Esse daqui que eu tô fazendo é misturando a massa, os ingredientes com a massa. E vai fazendo assim, que é muito rápido, ela fica pronta rápida. Como que eu não pus óleo, ela não ficou no ponto. E nesse momento eu acho que eu vou pôr o óleo. Limpando a mão. Você pode limpar a mão também, assim, tirando os fiapinhos. Os fiapinhos não, os pedacinhos de trigo. Vou pôr um quarto agora de óleo, que você já pôs antes, não vai colocar agora, tá? Que eu esqueci mesmo. Eu esqueci de pôr antes. Tinha que pôr já no início. Depois de misturar a água com o fermento e o açúcar. Nesse caso vai demorar um pouquinho mais para pegar o ponto da massa. E é por isso que eu vou cortar e já volto. E pronto, agora que eu já consegui o ponto certo da massa, que é misturado, eu vou cobrir ela com um paninho. E enquanto a massa descansa, vamos pré-aquecer o forno em 250 graus mais ou menos. Por 15 minutos a massa vai ficar descansando e o forno pré-aquecendo. E enquanto isso, vamos untar a forma colocando um fio de óleo e farinha. Nesse caso, apenas um fio de óleo e você pode misturar com a mão mesmo. Se você passar um papel filme não, um papel de filtro, um filtro de papel para untar a forma, ela vai sugar metade do óleo. Pode ser com a mão mesmo. Nesse caso, joga um pouco de farinha e fica batendo na forma assim. Caso você não saiba untar a forma. É assim que se faz. Esse resto de farinha você joga de volta no no potinho no plástico, eu não sei como falar isso, no pote de farinha. Digamos que é um
Um saquinho de farinha. É, saco de farinha. Um pote nada a ver. O restinho de farinha. Pra não desperdiçar, né? Dá uma batidinha e tá pronto. Agora a gente vai deixar de lado isso. Fechar aqui a farinha. Que basicamente você não vai mais usar essa farinha. Mas caso use, é sempre bom deixar na mesa. Farinha você às vezes pode usar sem pensar que precisa usar. Agora, vamos fazer a mistura. Um molho de tomate, pode ser extrato de tomate também. Colocar num copinho, um copinho pequeno, num potinho de plástico. 2 colheres de sopa. É uma colher de sopa essa daí, que está na minha mão. E vamos colocar 2 colheres de sopa de extrato ou molho de tomate. Um dos dois. E mais 2 colheres de sopa de água. É assim que eu faço para colocar colher de água. Vou colocar 2, pronto. Mexe um pouco até ficar homogêneo. Se mexe até misturar bem. É um líquido. E aqui eu peguei orégano e peguei o sal também. Usar o sal na montagem do. Sempre é bom uma pitadinha de sal. Agora eu vou cortar essa cebola roxa. A cebola roxa é a ideal para esses tipos de prato. Quando você não frita, por exemplo, cada cebola tem o seu jeito. Eu vou cortar em rodelas. Cebola roxa. Mas você pode usar a cebola que tiver, cebola branca, qualquer cebola que tiver. Só que essa cebola roxa, ela é menos ácida. E é por isso que ela é melhor quando se faz sanduíches. Se você pôr a cebola branca no sanduíche, ela vai ficar mais ácida. E a cebola roxa, ela é um pouquinho menos ácida. Como se ela é muito melhor comer cru do que a cebola normal, né? A cebola comum que usa para fritar e cozinhar. Mas se você não tiver cebola roxa, pode sim usar a cebola branca, que fica quase a mesma coisa, é a mesma coisa. Só muda mesmo na acidez. Agora eu vou cortar o tomate em rodelas também. Cada uma dessas rodelas vão ir no lanche. Se você tem 4 hambúrgueres, vai dar 4 lanches, né? Então vamos usar 4 rodelas. Eu vou colocar assim a metade. Vou colocar uma rodela e meia. Uma rodela e meia para cada lanche. Para cada hamburgão, né? Isso. Agora eu vou colocar um em cima do outro, colocar nessa nossa tigela pro nosso. É o Mission Place esse daí, gente. É Mission Place. É o Mission Place. Limpar a tábua que a gente usou porque o tomate tem água, a cebola tem água. E não pode ter água, senão a massa vai ficar ruim. Vamos pegar a nossa massa agora. E olha como que ela deu uma crescida. Ela deu uma crescidinha. Vamos cortar ela no meio assim, colocar aqui em cima e vamos cortar ela no meio. Se tiver uma faca afiada, cuidado. Estou usando uma faquinha de serra também, que dá, funciona. E vamos cortar em X. X. Em mais, né? Um mais, não X. Mais. Vamos cortar no sinal de mais a massa. Cada pedacinho desse vai dar um lanche. Vamos fazer umas bolinhas. Pode fazer uma bolinha com ela. Com a mão. Isso. Pegar os hambúrgueres. Colocar aqui na mesa. E tá tudo certinho para fazer os hambúrgueres. Agora eu vou colocar um pouco de
pouco de massa aqui dentro, porque eu não tenho muito espaço nessa tábua. Aí a gente abre com a mão mesmo, assim. Ela é muito fácil de trabalhar. É só abrir com a mão. Devagar. Não pode estar muito fina, tá? Tem que ser um pouquinho grosso, um pouquinho fino, assim. Não pode ser muito fino. Pode ver, tem mais ou menos uns 2 centímetros. Ou é 2 centímetros, mais ou menos. Ou 1 centímetro, mais ou menos. Algo bem meio fino, meio grosso. Vamos começar com a cebola. Vou pegar uma rodada de cebola. E tomate. Um pouquinho de cebola, né? Vou pegar um pouquinho de cebola e tomate. Por cima. Tomate por cima. Ajustar aqui. Colocar mais cebola. Você pode pôr tanto de cebola que quiser, só não exagere, senão não vai dar pra se fechar depois. Secar a mão e pôr um pouquinho de orégano. O orégano fica bom se você quiser pôr orégano. Um pouquinho de sal. E vamos fechar assim, ó. Puxa de um lado, puxa do outro. E fecha aqui no meio assim. Eu vou fechar as outras pontas também, porque fica meio aberta. E tem que fechar. Isso. Nesse caso saiu um tomatinho pra fora. Tem que arrumar. Tem que dar um jeito de fechar. Tem que ficar bem fechadinho. Caso conseguir fechar. E fica assim. Certinho. E vamos pôr na panela. Na panela não, na forma. Na forma untada. Na forma untada. Eu sugiro que se você for fazer muito, você usa uma forma bem grande. Tem que ter umas formas. Agora vamos abrir novamente. Nesse caso eu já fiz tudo. Pulei a parte. E eu percebi que não ia dar o tamanho da forma. Então eu peguei esse fundo de forma, que é uma forma removível. Eu untei. É o que eu uso para fazer os meus hamburgãos. E vou colocar agora certinho nessa forma, que vai dar na mesma. Só que cabem 4. E nessa forma que eu usei não cabiam 4. Agora essa daí cabe 4. Tirar essa forma aí, muito pequena. E vamos usar o resto, a última massa que ficou, para fazer o nosso hamburgão. O último hamburgão. Muito fácil, muito rápido de fazer um hamburgão. A montagem dele. Colocar primeiro o hambúrguer, depois a cebola e o tomate por cima. Um pouco de orégano e uma pitada de sal. Se você gosta um pouquinho menos de sal, você não precisa pôr, mas eu coloco porque fica um pouco sem sal. Vamos fechar a massa. Fechamento é assim, muito simples. Puxa de um lado, puxa os outros pedaços. Não tem coisa mais fácil. É muito fácil. E ela fica assim, redondinha. Vamos colocar agora o hamburgão aqui. E pôr com a mão mesmo, se você não tiver. É que eu não tenho o pincel, né? Mas se você não tiver o pincel também, vai na mão mesmo. Lava a mão bem lavada. Que eu sempre tô lavando a mão quando eu cozinho, então não tem muito problema. Usar os dedos como pincel. Vamos pôr na massa. Cuidado. Não muito, não pode encharcar também. Só uma pincelada.
É bom porque o molho de tomate ele vai dar cor, vai dar uma corada por cima. Eu costumo também jogar o orégano por cima, porque aí ela vai secar. Nesse caso eu já lavei a mão para pegar o orégano. Pegar o orégano agora e jogar um pouquinho de orégano por cima. Fica muito bom o orégano por cima. Mas você pode comprar gergelim branco e jogar por cima. Ou então nenhum dos dois. E vamos levar no forno agora. E pronto, está pronto. Eu levei no forno por mais ou menos 30 minutos. Até ficar dourado. Até ficar bem dourado. Só ficar olhando. E vou retirar agora os pães. Como você pode ver, eles ficam muito fáceis de serem retirados. Só que como queimou um pouquinho de molho, deu uma grudada, não. Mas você pode ver que ele está bem desgrudado já. Ele está bem desgrudado. Ele não gruda praticamente na forma. Quando unta. Mas como pingou molho de tomate, deu uma grudadinha. Esses daí estão soltos praticamente. Tá vendo? Ele fica solto. Graças a ter untado. Isso daí nem teve dificuldade para sair. Você coloca na pia, em algum lugar. E vamos agora abrir o pão pra você ver como ficou esse hamburgão. Pode ver, ele tá quente ainda. Ele tá bem quente. Aqui está o nosso hamburgão, macio, quente, bem quente ainda. Mas como você pode ver, ele fica muito maciozinho por dentro. Por dentro não, por fora, né? A massa dele, como fica embaixo, crocante. Embaixo ele tá um pouquinho crocante, quente ainda. E olha como gostoso. Ele é muito bom. Macio e saboroso. E é isso.